Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público presente. Vou fazer diferente a acolhida. Normalmente eu falo no genérico, né? Então eu vou nomear algumas pessoas, né? Felipe, bem-vindo, secretários aqui presentes, diretores, Santana, Adriano, né? Estamos trabalhando lá no Morumbi, parece que agora encaminhou, né? Eu fiz questão de reforçar aqui, né? Foi aprovada a nossa moção, e eu não quis falar de futebol aquela hora, porque a verdade é única e sempre. Ela é única, a verdade, não é? Mas os pontos de vista são diferentes. Eu, como sempre fui zagueiro, no meu ponto de vista, sempre você foi um ídolo meu, viu? Então, é intriga desse povo que joga na frente aí, né? Desde o Santana e Planalto, então, não dá bola para esses atacantes, não. Para que driblar tanto, né? Tem uma solução mais rápida, que é a foice, né? Então, sejam todos bem-vindos, público presente em casa. Quero começar falando dos lembretes, não é? E os dois primeiros lembretes, primeiro, parabéns para o Matheus. Você falou uma palavra que eu acho que é uma questão de ordem que a gente precisa retomar, não é? Que é a questão do prestar contas, não é? A gente enxergar o prestar contas como aquilo que é o básico da administração pública, não é? Então, eu vejo com bons olhos o sucesso do prestar contas, ele se reflete no sucesso do trabalho. Então, parabéns aí, especialmente aqui compartilha com a gente a vereadora Ana, em nome de todos os funcionários do PROCON, não é? Também o Donizete. A questão do funcionário público, ele também falou uma palavra que eu quero destacar, que é a questão qualidade. A gente pode brigar por qualidade em várias esferas, desde a qualidade no setor público mesmo, na qualidade do serviço, mas eu acho que a gente precisa explorar mais a questão da qualidade no diálogo, qualidade no quanto eu posso fazer melhor, então que esse ano seja melhor que o ano passado. É simples a técnica da melhoria contínua, não é? O quanto eu quero fazer melhor para que eu tenha um resultado que seja bom para todo mundo. A partir disso, eu quero lembrar aqui, então, eu fui procurado por algumas mães. Na semana retrasada, em Campinas, foi aprovado o primeiro parque adaptado para crianças com deficiência, que foi uma parceria do Projeto LIA. Nesta casa, a vereadora Ana já trabalhou numa outra legislatura, e aí eu com as minhas simples palavras, quero te ajudar, porque agora, numa nova versão, até porque o governo federal ele tem trabalhado de uma maneira diferente, que a gente possa resgatar. Por que eu estou lembrando isso? Porque quando a gente vê o diálogo, é o melhor caminho. Então, a Milena, que é mãe de uma criança que tem deficiência, ela esteve presente, junto com a Camila, representando o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, no dia 15 de junho de 2016, junto com o prefeito Jaime Cruz. Então, Edson, leve ao prefeito que eu me comprometo para que a gente, através da legislação, possa ajudar a prefeitura. Por um simples motivo, abre aspas, palavras da Milena. Por que é tão importante um simples parque adaptado? O parque adaptado, ele tem um custo aí em torno de 9 a 12 mil reais, dependendo de como a gente vai estruturar, né? Se é um parque simples, se é um parque talvez mais estruturado. Por quê? Abre aspas. Palavras da Milena. As crianças com mobilidade reduzida, alterações sensoriais e intelectuais devem ter também a oportunidade de brincar de forma segura e ampliar suas experiências motoras, cognitivas e sensoriais, gerando sensações prazerosas que favorecerão a melhora da autoestima, promovendo a inclusão social, caminho que conduz a uma sociedade sem preconceitos. Então, parece tão simples, mas que a gente possa dar um passo a mais, que de fato a gente busque algumas soluções. Vou tomar a liberdade de citar aqui a Secretaria da Cultura, né? O Felipe representando, e a gente tem falado em alguns momentos que a estação ferroviária poderia passar por uma reforma. No final de semana, essa notícia correu, e essa sensação do esperar para que o trem metropolitano funcione, e até lá, o quanto que a gente vai de fato esperar. Então, uma sugestão, que essa área toda seja utilizada para questão cultural. Talvez no final de semana, interrompe ali no início da Manuel Mateus, até aqui a Monteiro de Barros, acho que chama Luiz Páfora, né, aquela avenida. Imagina se a gente consegue transformar aquela avenida num ponto cultural. Seja de teatro, de música, que os parceiros, eu tenho certeza, que se a gente motivar a participação das pessoas, todo o comércio aqui em volta vai se sentir gratificado. Então, eu acredito que a gente tem que dar um passo a mais, sair das intenções e partir para as ações. Quando eu estou falando aqui de ações, eu quero lembrar para a gente não perder o foco, porque, de fato, se a gente ficar nessa sensação de, estou contra
fulano ou estou a favor de fulano, a gente pode, de fato, perder o objetivo. Exemplo, quando a gente está falando do transporte escolar, foram 2 pontos principais no meu modo de entender que são mais urgentes. Primeira, a questão judiciária, foi bem lembrado aqui pelo vereador Edu, e a segunda, a questão da segurança das crianças. Porque não adianta falar para mim que está certo, se eu recebo durante a semana, recebi essa semana, pelo menos 14 pedidos de ajuda. E de pessoas que em nenhum momento estavam preocupadas com qual empresa ganhou a licitação ou está cumprindo. Mas a preocupação, claro, exemplo prático. O pessoal do Pinheirinho, na quarta, se não me falha a memória, passou 12h40 o ônibus. Na quinta, passou 12h20. Aí a pergunta, aí na sexta, que horário vai passar? Para quem não está vivendo essa situação, mas a mãe que precisa do filho acompanhar para que esse filho vá para a escola e que essa mãe possa trabalhar, falei aqui já 5 minutos, são muito tempo, é muito tempo na verdade. Então a minha sugestão, é necessário uma urgência nessa solução. Aqui como legislativo a gente pode sugerir, né? Então uma sugestão para a Secretaria de Educação que rapidamente chame os pais voluntários, eu me comprometo a levar esses nomes, elas já falaram isso, que elas se comprometem a tentar ajudar. Tenho certeza que as empresas que prestavam serviços também querem ajudar, porque na quinta e na sexta eu acompanhei 2 escolas e eu vi o desespero, essa é a palavra certa mesmo, o desespero dos guardas municipais para conseguir ajeitar o trânsito ali na Antônia do Canto, na escola Antônia do Canto. Não cabe o ônibus lá. Então o que foi feito? Até aqui a presença do Joel, ano passado a secretaria atuou bem, né, de transporte. Tinha um local que era proibido o estacionamento. Aí a gente teve uma boa intenção, os pais pediram, e eles rapidamente fizeram um projeto, e aí melhorou o estacionamento. Só que daí o que aconteceu, como tem lojas ali, as pessoas que trabalham nas lojas tomaram esse estacionamento, e é legítimo, é democrático. Então a sugestão é que aquele local, na frente do restaurante, de repente seja utilizado para que o transporte pare ali e não cause nenhum transtorno. Porque não adianta o transporte das micros, eu vou chamar dos micro-ônibus, funcionarem se não tiver uma estrutura para o motorista e para a monitora. E é função da secretaria. Se não acredita no que eu estou falando, amanhã cedo pergunta. Eu perguntei na quinta, na sexta e hoje no Cláudio Gomes. Quantas crianças faltaram? Quantas crianças vão no seu ônibus? É o mínimo que a gente tem que fazer urgente. Então a sugestão é que seja rapidamente, sentem as partes aí, conversem, porque senão fica essa sensação de querer ganhar. Na verdade, o querer ganhar só tem um vencedor. É a criança que não pode sofrer nenhum tipo de periculosidade, vamos chamar assim. Quero falar também aqui rapidamente da questão do transporte. Foi falado aqui já nessa casa, mas um cuidado que a gente tem que ter. Não adianta, eu tenho acompanhado muito um pensador na questão da educação, e ele diz o seguinte, olha, não adianta mais a gente vir com aquela frase pronta de que a escola, ela tem a função pedagógica e a família educa. Porque a gente sabe que isso deveria ser feito. A gente sabe que isso seria o ideal, seria o ótimo, o nosso sonho. Mas na prática, a escola não consegue mais, até porque os professores, com tanta vocação, e eu tenho certeza que preocupados, eles estão fazendo algo a mais para poder educar também. Também tem que ser assim no poder público. Eu entendi que as lombadas foram retiradas da estrada da capela, porque foi colocado o radar. Mas, para quem passa ali todos os dias, ficou evidente o aumento da velocidade de alguns carros. Quando passa o radar, o bendito faz o quê? Acelera. É lógico que não é a minha ideia propor nenhuma discussão. Ah, mas está errado, ele deveria diminuir a velocidade, deveria manter a velocidade nos 50 por hora, que é o padrão, mas, infelizmente, a gente precisa reeducar alguns motoristas. No ano passado, teve uma reunião nessa casa da região metropolitana, e um dos palestrantes, ele disse claro, que quando a gente pensa em mobilidade urbana, é o motorista, é o pedestre, é o poder público, são todos os órgãos ali que estão trabalhando. Então a minha sugestão também aqui para a nossa Secretaria de Transporte e de Segurança, é que rapidamente a gente sinalize melhor aquela situação. Porque próximo da escola é necessário, de repente alguém está de fora ali, desce ali na capela sentido o cruzamento, o que pode acontecer? Então que a gente possa fazer uma ação preventiva.
quero usar os meus últimos 5 minutos. Aqui tinha os outros assuntos, um recado rápido, está faltando muito remédio. A gente não pode se conformar com falta de remédio de hipertensão, faltar AS. É necessário uma urgência nesse tratamento. O que eu quero falar nesse último espaço meu, na semana passada, no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, eu fui convidado e fui até Valinhos, numa instituição chamada Rosa e Amor. Qual que é a intenção dessa instituição? Elas trabalham com uma demanda de poder orientar mulheres, principalmente com câncer de mama e o câncer de colo, que na estatística é o segundo mais incidente. Então a minha expectativa, quando eu fui até lá convidado, era poder ouvir alguma coisa para cuidar do câncer, não é? Foi a minha expectativa inicial. E a minha surpresa foi outra. Elas, claramente, ali têm uma outra intenção, que é a psicologia dessas mulheres, como que ela está sendo cuidada, fisioterapia, terapia integrativa, terapia ocupacional, serviço social, nutrição, enfermagem e assistência jurídica. A partir do momento que a gente consegue enxergar que a oncologia, não é, os tratamentos de câncer, eles podem serem tratados de uma maneira menos rigorosa, vamos chamar assim, porque eu me faço uma pergunta. Quem tem um convênio médico, graças a Deus, ali tem um tratamento diferente. E quem é atendido pelo SUS? O quanto que Vinhedo está estruturado? Então é um trabalho que eu estou iniciando hoje, não é? Convido a todos para que a gente, juntos, a gente possa pensar na cidade. Posso até estar cometendo um equívoco aqui, mas eu não consigo enxergar em Vinhedo uma instituição preparada como a Rosa de Amor. Elas trabalham há 18 anos. E o que mais me assustou, que a estatística deles deve ser parecida com a de Vinhedo. Por mês, são 9 mulheres que se inscrevem com câncer de mama e o câncer na região do cólon. Então, minha sugestão é que vou procurar a Secretaria da Saúde essa semana, para que juntos nós podemos, não sei, buscar uma parceria com alguma empresa, buscar os deputados, né, que tanto buscam a nossa cidade, porque é necessário a gente pensar no seguinte: pessoas com câncer têm direitos, aí talvez até o PROCON possa nos ajudar, não é? O quanto que a legislação, ela ajuda uma pessoa que talvez nem saiba disso. Só para aproveitar o meu tempo, vou dar alguns exemplos. Isenção de imposto de renda, por exemplo. Isenção do IPVA. Dispensa no rodízio de automóveis. Exame de câncer gratuito pelo SUS. E o mais importante que eu enxergo de tudo isso é que a única saída para a questão política do nosso país é, de fato, a gente enxergar as pessoas que querem fazer o bem da cidade e deixar para trás quem não está afim. Exemplo. No dia 4 de agosto de 2017, eu vou tomar a liberdade aqui de citar o senhor Valdir Pereira, que ele é um aposentado, não é? Ele se identifica aqui, e ele mandou para essa casa uma sugestão. A sugestão dele é para que seja incorporado aqui em Vinhedo, como é feito em outras cidades, como estabelece a lei, abre aspas, 3.406, de 4 de março de 2011, dispõe sobre a concessão total ou parcial de tributos imobiliários urbanos. É um exemplo de que a gente pode pensar a cidade melhor. Minha grande preocupação ficar essa luta, não é? A matemática, ela é cruel. Não adianta você querer falar para mim que a cidade não está devendo, porque está lá no balanço, está devendo a cidade. Então fica essa sensação de, está devendo, não está devendo, a cidade não pode parar. Para terminar a minha fala, o que me preocupa? Me preocupa quando a gente abre o boletim e vem lá, aditivo, e aditivo, e aditivo. Só na última quinta-feira, dia 8 de março, foram R$ 283.382 de aditivo. Se a gente multiplica isso aí por 50 semanas, dá 13 milhões de reais. Então, que fique aqui um alerta. Eu vou continuar fiscalizando, porque eu acredito também que a fiscalização passa pela sugestão. Então, a minha sugestão é que a gente, de fato, dê um passo à frente na qualidade e possa melhorar a cidade. Então, estou iniciando hoje esse trabalho, porque nada como se vivenciar nas nossas famílias. Quem tem qualquer paciente de câncer sabe o quanto que isso desgasta a família. Então, é uma obrigação do poder público, porque a gente, no mínimo, dê uma vida digna. E gastando um aditivo de R$ 200 mil por semana, eu acho que a gente não está no caminho certo. Por essa noite é só, fiquem com Deus.